Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos reunidos mais uma vez para o culto do Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre uma alegria renovada poder estar aqui com vocês para essas reflexões em torno da mensagem do Cristo. A espiritualidade tem reforçado cada vez mais a necessidade do culto do Evangelho no lar, entre família, pela necessidade de renovarmos as nossas forças, as nossas energias e para poder melhor entender os ensinamentos contidos no Evangelho de Luz. Sabemos que o Evangelho, no momento que se faz o Evangelho no lar, a nossa casa, a nossa família se ilumina e essa luz se expande pela vizinhança. Podemos inclusive acompanhar as leituras que aqui fazemos, a leitura que tem sido extraída do livro Vinha de Luz e a leitura, acompanhar os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos fazer a nossa prece inicial, elevar nossas mentes e corações a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus, em vosso nome, trazendo os nossos corações ansiosos para o entendimento dos vossos ensinamentos e, sobretudo, para nos tornarmos capazes de vivenciá-lo em nosso cotidiano terreno. Que a vossa bênção de misericórdia e compaixão venha sobre nós, iluminando os nossos corações e nos fortalecendo agora e sempre. Que assim seja. A leitura, como sempre nós fazemos, é do livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Em combate. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. É carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperança de todos os matizes povoa a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, seu recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o ciclo íntimo, submetendo-o ao isolamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até o sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo a santificante finalidade,
e exercer a justiça ou aceitá-la acima de toda preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. No Evangelho de hoje, ainda daremos continuidade ao 5º capítulo já iniciado, que trata exatamente das aflições humanas. Bem-aventurados os aflitos, onde nós já vimos que as nossas aflições podem ser de causas atuais, mas também de causas anteriores à presente existência. Hoje traremos o comentário de Kardec sobre 2 assuntos, motivos de aflições junto à criatura humana, e assuntos bem pertinentes à realidade em que vivemos. Kardec ele faz considerações sobre a loucura e o suicídio. A loucura, ela é aquele quadro mental de perda do senso, perda da realidade, da sanidade. A pessoa perde a noção de realidade. É o que muitas vezes a gente chama que a pessoa surtou. A pessoa fica exatamente extremamente perturbada. Tem uns que têm alucinações, mania de perseguição, são sintomas bastante variados. Então, hoje em dia, com o avanço científico, há uma vasta classificação diagnóstica sobre os quadros mentais. E nesses quadros mentais estão catalogados quadros de deficiência mental, transtorno e doenças que afetam exatamente a mente humana. Felizmente hoje também existe toda uma medicação mais específica, mais eficaz, assim como outras terapias, a psiquiatria, a psicologia e outras terapias alternativas que dão um maior suporte ao doente, ao paciente e à sua família para que haja uma melhor qualidade de vida. Há pessoas que têm uma fragilidade emocional mais acentuada e diante de desafios, conflitos, ficam tão vulneráveis que apresentam quadros mentais, que adoecem mentalmente. Não podemos esquecer que a criatura humana não pode ser examinada apenas do ponto de vista orgânico, físico, como se fosse apenas um conjunto de músculos, de ossos e de sangue. A criatura humana, ela precisa ser analisada, examinada em sua totalidade, em seu aspecto pleno, amplo, de espírito, perispírito e matéria. Então, sendo um ser imortal, um espírito imortal, a criatura humana é, acima de tudo, esse espírito imortal que nele existe, precedente do mundo espiritual e a ele voltando, e que traz em si as marcas do seu passado, das suas realizações em vidas anteriores. E quando ele erra, quando ele prejudica, abusa, quando ele exatamente explora seu semelhante, ele vai imprimir automaticamente nas tecelagens sutis do seu perispírito essas marcas decorrentes das suas ações, das suas atitudes. Ficam marcadas no perispírito. E quando ele vai voltar ao plano terreno, quando ele vai reencarnar, vai imprimir também em seu corpo orgânico, biológico, informação
Desde o momento da concepção, essas marcas é a responsabilidade infeliz que ele assumiu através das suas ações negativas, das suas ações inferiores, vai imprimir essas evidências, vamos assim dizer, que são depurativas, as condições necessárias para que ele possa passar pelo processo de reparação, para que ele possa passar por todo um processo de resgate, de corrigenda dos seus erros e se reequilibrar. Daí porque a doença, ela tem características gerais, mas se expressa em cada indivíduo de uma forma diferente, inclusive com um grau diferente. Um grau mais intenso, mais moderado, mais leve, que é o resultado exatamente dos seus débitos perante as leis divinas. Tudo é de acordo com o seu comprometimento perante as leis soberanas. E a pessoa diz muitas vezes, meu familiar teve uma decepção, teve um choque e adoeceu. Na verdade, essa condição já existia dentro dele. Aquele momento, aquele desafio fez com que eclodisse a problemática, viesse à tona. Felizmente, hoje, existe uma conceituação mais humana com relação a esses pacientes. Antigamente, era uma situação muito desumana. A família tinha vergonha, a família colocava às vezes o doente isolado no quartinho da casa, lá nos fundos. Quando eles tinham as crises violentas, eram amarrados, acorrentados, e sem falar que muitos eram internados, ficavam naquele isolamento a vida toda. Mesmo quando melhorava, mesmo quando estava naquela fase tranquila, não saíam dos hospitais. Ficavam exatamente, totalmente isolados. E a medicação nem sempre dava certo. Isso sem falar no tratamento de choque, né? Eletrochoque, que era uma condição muito difícil, muito dolorosa. De modo que hoje, com todo o avanço científico, esse avanço científico a humanidade passou a merecer, porque no que foi melhorando moralmente, passou a merecer esses recursos. Então, esses recursos hoje em dia dá para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. E nesses casos, nós não podemos também esquecer a presença obsessiva. A influenciação de espíritos são aqueles desafetos do passado, muitas vezes companheiros dos crimes cometidos, as vítimas, que se aproveitam dessa fragilidade que o paciente apresenta para influenciar. Se aproveita não é bem o termo, porque existe uma sintonia. Ambos têm uma sintonia que vem do passado. Eles estão sintonizados pelo mal que fizeram juntos. Então, é necessário também ter esse olhar da influenciação espiritual. E o tratamento na casa espírita é de fundamental importância. Assistir às palestras, a água fluidificada, o passe, se possível a leitura. O evangelho no lar é importantíssimo, porque é um momento que todos vão ouvir os ensinamentos, inclusive os desencarnados, sejam eles espíritos afins ou os desafetos. A outra problemática, que é o suicídio, como nós sabemos, é um grande equívoco que nós cometemos. Porque ninguém mata a vida.
O ser orgânico morre, cessa a vida no corpo físico, mas o espírito permanece, continua a sua trajetória e sentindo tudo aquilo, todas aquelas questões que ele queria se livrar, e de forma bem mais profunda, de uma forma bem mais ampla, porque não tem o corpo físico para amortecer as emoções. Ele sente no todo. Então, hoje em dia, os psicólogos, eles comentam que nunca se teve tanto paciente, criança, adolescente, jovem, com ansiedade, com depressão e com ideias suicidas. O que estaria acontecendo? Tem a questão da condição do espírito, né? As experiências que ele já viveu em vidas passadas, que ele traz consigo, e também o hoje. As nossas crianças, elas estão sendo orientadas diante de um computador. Desde pequeno, desde pequena a criança já recebe um celular, um tablet, para ficar nos joguinhos, porque isso distrai. E os pais não têm tanto trabalho, porque a criança tem muita energia, grita, corre, sobe, desce. Então é isso também que está acontecendo. E não existe aquele aconchego, aquela aproximação, diálogo, ninguém mais se senta para brincar com os filhos, com os netos. São vários fatores. Então é necessário que estejamos atentos, falar com eles, conversar, não banalizar uma tristeza, não banalizar alguma reação esquisita ou uma reação fora do padrão. Às vezes a criança se torna muito inquieta, muito agressiva. É chegar junto, dar carinho, dar atenção e, sobretudo, falar em Deus, falar em Jesus, falar desse homem extraordinário, que não é uma ficção. Na internet, nos filmes, tem os ídolos que são decorrentes da ficção. Jesus não, é um ídolo concreto, existiu. Foi exatamente o exemplo de amor, de carinho, que viveu as aflições humanas, que trabalhou junto com seu pai em família, depois teve a sua missão junto ao povo da sua época, experimentou a aflição de ser abandonado pelos companheiros, de ser traído por um deles, de ser perseguido, mas saiu triunfante. É necessário que a gente mostre que o triunfo é exatamente a conquista de si mesmo. Não é a conquista material. Ela pode ser importante para nos dar qualidade de vida, mas o que é essencial, como já diz lá no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Então, são dois assuntos que sempre estiveram no cenário terreno, mas que graças à doutrina espírita nós temos hoje as explicações para as causas dessas duas ocorrências tão dolorosas e tão difíceis. Fica, portanto, a nossa reflexão, e que estejamos empenhados para superarmos essas adversidades da vida, que muitas vezes se abatem sobre a nossa família, sobre o nosso ambiente de trabalho, em nossas amizades. Vamos fazer agora a nossa prece.
Pedir para que Jesus envie suas bênçãos de luz e que essa luz recaia sobre cada um que neste momento está conectado com o Evangelho no lar, dissipando as energias negativas e nos envolvendo com a ternura do Mestre, renovando nossas energias, reequilibrando as nossas forças. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair sob os golpes da nossa própria tentação. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, pois só assim reinará a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Encerramos o culto do Evangelho no lar desse dia de hoje, desejando a todos muita luz e muita paz.